Graça e paz amados, boa noite a todos que estão aqui no grupo, em busca da restauração do seu casamento, de noivado, de relacionamento. Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus por tudo, né? Porque, como eu falei aí numa mensagem, às vezes o deserto é preciso na vida da gente, mesmo sem a gente querer, porque às vezes precisamos mudar tantas coisas na gente, né? Tantas coisas que a gente faz de errado e Deus permite a gente chegar ao deserto para que a gente venha a ser pessoas melhores. Meu nome é Josenildo Almeida, mais conhecido como França, né? E eu vivia com minha esposa, ela sempre da igreja, né? Eu afastado na época, passei um bom tempo afastado e desde 2013, né, que nós vivíamos juntos e foram 7 anos, posso dizer que foi de sofrimento para ela. Eu era um cara muito ruim, um cara chato, e em 2020 ela não aguentou e saiu de casa. E aí começou tudo, e eu dou honra e glória do Senhor por tudo isso que aconteceu. Numa segunda-feira, 20 de julho de 2020, né? A gente já não vinha bem há tempos ou anos, não via bem. E ao sair para trabalhar de manhã, né? Chegando no serviço eu tinha esquecido uma ferramenta e 12 quilômetros para onde eu trabalhava, e quando eu volto em casa para pegar, a casa estava praticamente vazia. Ela não aguentou, saiu, foi embora para casa da mãe. E ali ela mandou uma mensagem para mim e eu simplesmente ignorei e disse: vá viver a sua vida. Foi forte. E aí passou o primeiro dia, segunda-feira, passou o segundo dia, na terça-feira, e já na quarta as coisas já começaram a apertar para mim. Já começaram a apertar. Foi quando eu resolvi ir atrás, chamar ela de volta. A gente tinha uma loja na época, e eu fui na loja chamar ela de volta para casa. E por incrível que pareça, quando cheguei lá, eu até me espantei com ela, porque aí começou a dizer coisa comigo, falando que não voltava mais, falando que não sentia mais nada por mim. Eu fiquei pensando, 2 dias apenas que saiu de casa, e o repúdio começou de um jeito que eu jamais imaginava. Eu vou tentar ser breve, mais específico, né, para não ficar um áudio muito longo. E eu ali comecei já me humilhar, me implorar, mas não sabia que ia entrar ou estava já no deserto. Eu não sabia nem o que era deserto, para falar a verdade. E eu tentei convencer ela de todas as formas para ela voltar e ela não quis. Voltei para casa um pouco triste e os dias se passaram e as coisas começaram a ficar mais ruins. Começaram a ficar mais ruins para mim. À noite, no dia que eu fui conversar com ela, eu liguei para ela à noite. Ela me atendeu de primeira, mandei umas mensagens, mas ela já me bloqueou no WhatsApp. E para não dizer que eu tive alguns contatos com ela, era pelo Messenger do Facebook. E depois que eu fui lá na loja me humilhar, chamar ela de volta, isso com 2 dias. Mas eu não estava sentindo tão para baixo assim no deserto, né, ainda. Mas eu digo, feito eu falei, eu dou honra e glória para o Senhor, porque
O deserto não é para nos matar. Eu sei que não é fácil. No deserto vem várias coisas, a gente não sente fome, a gente tem vontade às vezes até de morrer, mas nos ensina muita coisa. E hoje eu posso dizer para a honra e glória do Senhor que eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa totalmente no meu convívio com ela, para Deus, para tudo. E aí começou. Vou ser bem, vou resumir bem aqui para os irmãos entenderem. Aí ela me bloqueou no WhatsApp e eu só conversava com ela pelo Messenger. E assim, quando ela queria me responder, né? E eu mandava presentes, ela ignorava, oferecia dinheiro, ela ignorava. Eu desfiz a amizade no Facebook logo no primeiro dia também, eu que fiz isso, né? Eu já tinha decidido também que não queria mais, mas foi engano. Mas, feito eu falei, tudo isso foi preciso. E com 8 dias certinho que ela tinha saído de casa, irmão, aí eu vi que as coisas eram bem sérias. Aí começou ali o meu deserto. Mas mesmo assim eu não sabia que nem existia esse deserto. Porque eu comecei a viver assim, não me alimentava mais, não queria me alimentar. Eu passei 8 meses e 23 dias no deserto, viu? Do início que ela saiu de casa, eu passei 8 meses. 20 de julho de 2020, eu passei 8 meses e 23 dias. Eu cheguei a perder 16 quilos. Fiquei bem diferente. Chorava muito, muito, muito. Clamava muito a Deus. Orava muito, buscava, porque a gente quando está no deserto, a gente não tem outra escolha. É cair nos pés do Senhor. E sempre ela me repudiava, eu ligava, eu mandava mensagem lá no Messenger, ela me repudiando, dizia que não me amava mais, dizia que não sentia mais nada, não voltava nem pintado, nem eu pintado a ouro. E uma coisa que me atrapalhou muito, muito mesmo no início, do dia que ela saiu, foram 3 meses. Uma coisa que me atrapalhou muito foi redes sociais. Me atrapalhou muito, porque assim, ela postava algumas fotos nas redes sociais demonstrando que estava feliz. Essa é outra parte que eu usei lá na frente. Demonstrava que estava feliz, né, sorridente. E isso ali me machucava muito, doía muito. Mas só para adiantar que isso é tudo ilusão, viu, irmão? Tem nada de felicidade. Tem nada de felicidade. E ali quando eu vi aquelas fotos dela, ali era que eu me entristecia mais ainda. Foi uma fase muito difícil para mim, muito difícil, uma coisa que eu nunca tinha passado. Doía, é feito, a gente fica sem saber o que fazer, a não ser só clamar a Deus. Como eu falei, me atrapalhou muito redes sociais durante 3 meses. Eu postava alguma coisa no meu status do Facebook, ficava louco para ela ver, para ela estar observando. E quando ela via, ali eu me enchia de alegria. Quando ela via meus status, mesmo sem ser amigo do Facebook, eu não sei como, alguma coisa que tinha lá que dava para ver que ela viu. E quando eu postava que ela não via, aquilo já desmonorava, eu já ficava muito triste quando ela não via ali os meus status. Eu falo assim, eu tô aqui, eu tô sozinho agora, mas
Foi uma fase um pouco complicada, muito difícil, mas muitas das vezes é preciso para que a gente venha se tornar pessoas melhores. Eu não conhecia nenhum canal de restauração. Foram 3 meses na luta, eu e o Senhor. Eu comecei a fazer campanhas sozinho, não conhecia canal de restauração. Eu me acordava às 3 da manhã para buscar a Deus, cantava um hino da harpa, lia um versículo, começava a louvar ali 3 da manhã, todos os dias. E eu não entendia que, primeiramente, eu que tinha que ser restaurado, porque Deus não vai restaurar casamento de ninguém se não restaurar primeiro a gente. Deus não vai trazer um marido ou uma esposa de volta se a gente tiver mal. Ele quer só o melhor para a gente. E com 3 meses certinho, 3 meses, eu acho 3 meses, 2 dias, eu resolvi desinstalar todas as minhas redes sociais. Todas elas. Instagram, Facebook. Eu não quis mais, porque eu disse que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja feita a tua vontade, eu não aguento mais. Se for da tua vontade de restaurar, e a gente vem começar uma nova história, que seja feita a tua vontade. Mas se não for da tua vontade, amém, porque tua vontade é a melhor para nós. E eu fiquei só com o YouTube, né, para ver algum vídeo evangélico, essas coisas. Foi quando eu comecei a conhecer os canais de restauração. E comecei a aprender, vendo testemunho, essas coisas. Por isso que eu digo que redes sociais, em uma restauração de casamento, complica muito. É muito ruim. Se os irmãos que estão aqui me ouvindo quiser esse conselho por experiência própria, deixe de lado. Em vez de você estar em redes sociais, vá buscar a Deus, clamar a Deus. 10 horas do dia, 11 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, 8 horas da noite, vá ali, coloca o joelho no chão, vá buscar a Deus. Toda oração, Deus tem escutado. E aí eu comecei a conhecer os canais de restauração, vendo vídeos de restauração. E com isso aí eu fui pegando um pouco de experiência, aprendendo mais. E eu com minhas redes sociais desativadas, ela mandou várias mensagens no Messenger, mas eu já tinha desativado. E eu fiquei em silêncio. Eu digo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu fiquei em silêncio depois dos 3 meses. E eu fiz uma campanha sozinho, um propósito de jejum e oração de 30 dias. Eu já vinha perdendo peso, né? E com esse propósito também ajudou a perder mais também. Meus irmãos, eu orava, eu jejuava, clamava ao Senhor no início pela restauração do casamento. Depois eu comecei só a clamar por mim, para Deus vir me restaurar, porque quando a gente está restaurado, a gente está curado, as outras coisas vai acontecer naturalmente. E no 28º dia, depois que eu não tive contato, já ia fazer mais ou menos quase 2 meses que eu não falava mais com ela de nada, de nada. E assim, depois que eu desinstalei, tenta entender, depois que eu desinstalei, eu passei uns 20 dias olhando muitos vídeos no YouTube. E eu decidi fazer um propósito de oração em jejum, depois dos 20 dias. E eu comecei a fazer ali, eu trabalhava e tinha que almoçar, né, de meu dia. Às vezes 11 horas, caiu, o horário do almoço caía para 11 horas, 11h30.
mas eu tinha feito um propósito com Deus para almoçar depois das 12 horas. E muitas das vezes meus amigos começavam a almoçar ali, perguntavam porque eu não estava almoçando, também eu não falava. Mas eu seguia a risca. E para depois de 2 meses sem falar com ela, no 28º dia, eu tinha ido almoçar, umas 11h30, eu vejo quando uma mensagem chega no meu celular, mensagem do WhatsApp, um número diferente, no 28º dia do propósito. Ela mandou uma mensagem para mim. E ali quando eu olho ela, não era o número dela, o principal mesmo, eu estava bloqueado. Esse número já era um número de trabalho. E ali a gente começou a conversar, tudinho, ela perguntou como eu estava. E a gente começou a conversar, eu já agendei o número dela. Quando eu agendei esse número, 5 minutos depois ela já postou algo no status, eu também vi que ela tinha, o meu estava agendado. E daí começamos a conversar. Passamos uns tempos conversando, tentando se entender, e ela disse que já me via assim, pouco diferente do que eu era, e as conversas eram só agradáveis. Torno a repetir, não é fácil quem está no deserto. E ali a gente sempre estava trocando mensagem, né? Mas já era uma época, irmão, que eu já estava, eu digo bem, com Deus, comigo mesmo. Eu já estava tranquilo. Não foi nessa fase que a gente chegou já conversando, não foi uma fase de sofrimento que eu estava, porque no início do deserto é sofrimento. Mas basta a gente crer que Deus faz o milagre. E a gente conversando, aí ela começou a contar, né, os sofrimentos que estava passando, xingamento na casa da mãe, as irmãs, né, xingando uma comida, xingando isso, xingando aquilo e aquela coisa, mas ela disse que não voltava porque tinha muito medo de sofrer. E ela me disse uma coisa assim que eu fiquei pensando, que ela disse, tinha vontade de voltar, mas algo não deixava, porque quando acontece isso, o cônjuge, ele tá totalmente fora de si, irmão. Ele, por mais que sofreu no relacionamento ou casamento, mas ele está totalmente fora de si. E ela disse que tinha muita vontade, mas na mesma hora vinha aquela coisa assim dentro, por dentro, assim, que não deixava. Mas eu orei muito para que Deus quebrantasse o coração dela, para que Deus me desse uma oportunidade, né? Para eu mostrar que eu não era aquela pessoa. E no mês de abril de 2021, a gente fomos levar a gente já vinha conversando, mas a gente foi levar um familiar dela no aeroporto. E quando a gente voltou, a gente veio em casa, na minha casa, né? Eu convidei ela para almoçar, tudinho, e ali a gente voltamos, né? A gente voltou, conversou. Eu acho que foi 21 de abril, se eu não me engano, mais ou menos isso aí. Mas mesmo nessa volta, não é fácil. É por isso que muitos homens de Deus, nos canais de restauração, eles falam que mesmo quando voltar, a gente tem que continuar buscando, orando, né? Porque o diabo, ele vive ali do redor para querer atrapalhar. E não foi uma volta fácil. Não foi uma volta fácil. Se a gente não fosse pessoas que buscassem a Deus, talvez eu não estava contando esse testemunho. E a gente voltou em 2021 e a gente decidiu começar do zero, namorar,
noivar e casar, né? Ter a benção do altar. Se eu for contar o testemunho do começo ao fim, eu acho que eu passo umas 2 horas aqui, eu não quero me alongar. E ali a gente começou a namorar e a gente decidiu mesmo de esperar a benção do altar. E passamos aí quase 2 anos para a gente vir casar. E para a honra e glória do Senhor, agora, dia 25 de março que passou, a gente recebemos a benção no altar. Para a honra e glória do Senhor. Dizer que foi fácil chegar até aqui, não foi fácil, irmão. Mas é só crer que Deus tem o melhor para cada um de nós. E Ele é um Deus de união. Ele não é um Deus de separação. Eu sei que cada um que está aqui passando por esse deserto, às vezes se desespera, às vezes dá até vontade de desistir, mas continue buscando, que uma hora ou outra Deus vai honrar vocês. Eu vou tentar resumir outras coisas em outro áudio, para isso não ficar tão longo. Eu escutei um pouco o teu áudio aqui que eu fiz, mas me perdoe, irmão, porque o celular estava muito perto e às vezes estava dando eco aí na voz. Mas por experiência própria, irmão, uma coisa que eu digo a vocês, redes sociais atrapalham muito na busca da restauração. Outra coisa que eu queria dizer aos irmãos, não ligue, não mande mensagem, não se humilhe. Isso aí só vai irritar mais o cônjuge. Tem aquela história, né, que os youtubers eles falam, deixa aí. E realmente as coisas só começou a funcionar para mim, irmão, na minha vida, quando eu realmente deixei ir e comecei a cuidar de mim. A gente pensa que ligando, mandando mensagem, seja lá o que for, os cônjuges eles vão gostar, é que eles se irritam mais ainda. Isso eu estou falando por experiência própria, que minha esposa falou isso. E ela só veio sentir falta, ela disse que começou a sentir falta quando eu não falei mais nada, não mandei mensagem, não liguei. Isso aí começou a incomodar ela. Disse, oxê, ela me dizendo que ela disse, oxê, agora ele está começando a viver sozinho? Como é isso? Uma pessoa que me perturbava direto, ela começou a se incomodar. Foi quando ela mandou a mensagem, feito eu falei no áudio acima. E ela relatou muito sofrimento, né, na casa da mãe, sendo xingada por um prato de comida, pelas irmãs. Mas ela disse que tinha muito medo de voltar para não sofrer, feito sofreu os 7 anos. E ainda, eu acho, domingo passado agora, ela me relatou que voltou porque começou a ver uma mudança em mim. Ver realmente que Deus tinha feito uma mudança em mim. Então, o que eu quero falar, enquanto a gente está se humilhando, está ligando, está perturbando, irmão, isso aí não dá certo. Eu sei que não é fácil, não é fácil, porque eu passei essa fase do deserto, não foi fácil. Eu sofri muito, feito eu falei, cheguei a perder 16 quilos. Várias vezes tive vontade de tirar minha própria vida, porque é uma dor que a gente não sabe de onde vem. Mas nas minhas orações, mesmo na época, eu dizia, obrigado, Senhor, por tudo isso, porque só assim eu vou me tornar uma pessoa melhor, né? Porque eu era insuportável, eu era um cara insuportável. E a gente conversou nós dois na volta e decidimos, vamos começar do zero, namorar,
noivar e receber a bênção do altar. E no início que a gente voltou, a gente ainda teve relações, tudinho, né? Um casal, né, que tinha sido casado 7, 8 anos. Isso é normal, mas decidimos. Sentemos no sofá e decidimos. Vamos esperar a bênção no altar e parar com isso. Porque não adianta começar errado. A gente tem que começar do certo, diante de Deus, buscando a Deus e obedecendo. E foram quase 2 anos, viu, irmão? Mal a gente se tocava, mal a gente dava um abraço, porque não era fácil, né? E muita gente não acreditou, né, quando a gente falou que fazia quase 2 anos que a gente não tinha tido nada. E no último dia 25, para a honra e glória do Senhor, recebemos a bênção do altar. Estamos em fase de lua de mel. Foi doloroso, chorei muito, chorava muito. Do nada a gente, quando está no deserto, a gente chora. Mas pode ficar certo que é Deus preparando, Deus curando, é Deus querendo transformar você numa pessoa melhor. E para a honra e glória do Senhor, hoje a gente está aí servindo ao Senhor. A gente participa de uns grupos na igreja, ela de um grupo, eu de outro, mas buscando Deus, todos os dois na mesma fé. Para que Deus venha restaurar o seu casamento, primeiramente você tem que colocar ele em primeiro lugar, não o cônjuge. No começo eu colocava, eu orava, buscava, colocava ela em primeiro lugar e nada mudava. Quando eu decidi colocar Deus em primeiro lugar, as coisas foram começando a se abrir. As coisas foram começando a funcionar. Feito eu falei, eu não vou me alongar muito, porque testemunho de restauração de casamento quase todos iguais. Alguns muda pouca coisa, mas nesse caminho eu tive pessoas que me ajudaram muito. O irmão Denner aqui, viu? É uma benção. Esse irmão, Deus tem usado ele grandemente. Tinha outra pessoa aqui que fazia parte do grupo em 2020, quando eu comecei a participar desse grupo em 2020. Era a irmã Sofia, mulher de Deus também, mulher de Deus. Ela hoje não faz parte mais do grupo, mas me ajudou bastante também, tanto ela como o irmão Denner aqui, na hora que eu precisava. Às vezes ele passava um tempo, porque também ele trabalha, mas assim que ele via, ele me respondia. E Deus usava muito o irmão Denner, como a irmã Sofia, para me ajudar. E hoje eu só tenho a agradecer, né, pela vida dos irmãos, viu? E os irmãos tenham paciência, creio em Deus, que Deus vai fazer. Eu vou mandar só umas 2 fotos aqui, ou 3 fotos, do meu casamento, porque não foi fácil eu chegar até aqui, mas Deus me surpreendeu. Eu pensei que a gente ia receber a benção no altar, o pastor ia abençoar, tudo bem, mas foi um casamento muito bonito, irmão. Eu jamais imaginei que ia ser dessa forma, porque a gente pensa uma coisa, mas Deus tem muito mais melhor para nós. Então, cada um que está aqui passando nessa fase, não desista não, não desista, não desista. É Deus preparando vocês, é Deus preparando cada um para que Ele venha dar o melhor. Agora, Deus só vai restaurar o casamento de cada um quando primeiro você for restaurado. Isso aconteceu comigo. Deus não falha, irmão. Deus não falha. Então, creia então somente que Deus vai fazer o impossível na vida de cada um. Que Deus abençoe a cada um. E aqui no grupo, vocês do grupo, se quiserem tirar alguma dúvida, alguma pergunta, é só me chamar no privado. Eu vou passar aí uns 2 dias ou 3 no grupo. Se quem quiser aí alguma dúvida, perguntar alguma coisa, eu vou respondendo na medida do possível. Deus abençoe a cada um de vocês.